Olá pessoal, vamos iniciar a nossa aula. Hoje sem a imagem porque meu computador amanheceu preguiçoso. Na verdade hoje é um domingo, sim, estou gravando aula no domingo. Creio que ele também tirou uma folga, né? Mas nada que nos impeça a estudarmos. Então, primeiramente quero dizer para vocês que vocês baixem, né, a lei orgânica, porque é fundamental para que a gente dê continuidade aos nossos estudos. E o intuito, né, das aulas é que a gente leia na íntegra, certo? Essa lei orgânica, né, devido ser maçante muitas vezes, né, pra gente estudar sozinho, mas estamos juntos, tá? Vamos lá. E aquela frase de sempre, né? Estuda que a vida muda. Vamos lá. Subseção 4ª. Das obras e serviços públicos municipais. Artigo 114. Nenhum empreendimento de obras e serviços do município poderá ter início sem prévia elaboração do plano respectivo, no qual obrigatoriamente conste 1. A viabilidade do empreendimento, sua conveniência e oportunidade para o interesse comum. 2. Os pormenores para execução. 3. Os recursos para o atendimento das respectivas despesas. 4. Os prazos para o seu início e conclusão, acompanhados na respectiva justificação. Parágrafo 1º. Nenhuma obra, serviço ou melhoramento, salvo casos de extrema urgência, será executado sem prévio orçamento de seu custo. Parágrafo 2º. As obras públicas municipais serão executadas pela Prefeitura Municipal, por administração direta ou por administração indireta, sempre na conformidade com o Plano Diretor Participativo. Parágrafo 3º. Nenhum loteamento será executado sem os seguintes requisitos: A. Área central de 10% para função social. B. Arborização, urbanização e paisagismo. C. Projeto de saneamento básico. D. Projeto de cascalhamento e meio-fio. E. Projeto de eletrificação. Artigo 115. O município prestará diretamente ou sob regime de permissão ou concessão, sempre por meio de licitação, os serviços públicos de sua competência, disciplinando e organizando-os mediante lei que disporá sobre 1. O regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão de concessão ou permissão. 2. Os direitos dos usuários. 3. A política tarifária. 4. A obrigação de manter serviço adequado. Artigo 116. É garantida a gratuidade do transporte coletivo urbano, grifem aí, aos maiores de 60 anos. Grifem aos portadores de necessidades especiais. Grifem aos aposentados por invalidez. Artigo 117. Os preços dos serviços públicos e de utilidade pública serão fixados pelo Executivo, nos termos da lei. Artigo 118. É vedada à administração direta e indireta a contratação de serviços e obras com empresas que não atendam às normas relativas à saúde, segurança do trabalho e proteção do meio ambiente, nos termos da lei. Artigo 119. O município poderá realizar obras e serviços de interesse comum, mediante convênio com o Estado, a União ou entidades particulares, bem como através de consórcio com outros municípios. Parágrafo único. Nos serviços, obras e concessões do município, bem como nas compras e alienações, será adotada a licitação, nos termos da lei. Artigo 120. O município retomará os serviços públicos municipais permitidos ou concedidos, se executados em desconformidade com a lei, ato ou contrato. Artigo 121. As obras e serviços de grande vulto que envolvam endividamento considerável e impliquem em significativa alteração do aspecto da cidade, com reflexo sobre a vida e os interesses da população, serão submetidos a plebiscitos, a critério da Câmara Municipal, por deliberação, grifem, de maioria absoluta dos vereadores. Subseção 5ª. Dos bens municipais. Artigo 122. Constituem bens municipais todos os que, a qualquer título, pertençam ao município. Parágrafo único. É obrigatório o cadastramento de todos os bens móveis e imóveis do município.
Artigo 123. Classificam-se os bens públicos quanto à destinação. 1. Grife, de uso comum do povo. Quais são eles? O que significa? Aqueles que se destinam à utilização geral pelos indivíduos, podendo ser federais, estaduais ou municipais. De uso especial, grife, quais são os de uso especiais? Que visam a execução dos serviços administrativos e dos serviços públicos em geral. Grifem ali, dominicais, quem são eles? Quais são? Bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado. Parágrafo único. O uso dos bens públicos pode ser gratuito ou oneroso, conforme disposto em lei. Artigo 124. O município facilitará a utilização dos bens municipais pela população para atividades culturais, educacionais e esportivas, na forma da lei. Artigo 125. A alienação, venda e a aquisição dos bens municipais subordinadas à existência de interesse público devidamente justificado serão precedidas de avaliação e obedecerão às seguintes normas. 1. Quando imóveis dependerão de autorização legislativa e de licitação dispensada. A licitação no caso de permuta. B. A licitação e autorização legislativa na aquisição por doação sem encargo e na reaquisição do domínio útil de imóvel sob o regime enfitêutico. 2. Quando móveis dependerão de licitação, dispensada esta nos seguintes casos. A linha A. Doação daqueles inservíveis para o serviço público, permitida exclusivamente para fins de interesse social. B. No caso de permutas. C. Nos casos de ações a serem negociadas em bolsa de valores. Artigo 126. O município, preferencialmente, a venda ou doação de seus bens imóveis, outorgará concessão de direito real de uso, mediante prévia autorização legislativa e concorrência pública. Parágrafo 1º. A administração poderá conceder direito real de uso de bens imóveis, dispensada a licitação, quando o uso se destina a outro órgão ou entidade da administração pública. Parágrafo 2º. A venda aos proprietários dos imóveis lindeiros ou de áreas urbanas remanescentes e inaproveitáveis para edificações, resultantes ou não de obras públicas, dependerá apenas de prévia avaliação legislativa, dispensada a licitação, nos termos da Lei Federal 6.766, de 19/12/1979. As áreas resultantes de modificações de alinhamento serão alienadas nas mesmas condições, quer sejam aproveitáveis ou não. Artigo 127. É proibida a doação, venda ou concessão de uso de qualquer fração dos parques, praças, jardins ou largos públicos, salvo pequenos espaços destinados à venda de jornais e revistas ou refrigerantes. Artigo 128. O uso de bens municipais por terceiros só poderá ser feito mediante concessão de uso ou permissão a título precário e por tempo determinado, conforme o interesse público o exigir. Título precário quer dizer que, por conveniência e oportunidade, ele pode retornar a qualquer momento de novo para a administração pública. Parágrafo 1º. A concessão de uso dos bens públicos de uso especial e dominicais dependerá de autorização legislativa e concorrência pública e será feita mediante contrato, sob pena de nulidade do ato, ressalvada a hipótese do parágrafo 1º do artigo 126 desta lei orgânica. Parágrafo 2º. A concessão administrativa de bens públicos de uso comum somente poderá ser outorgada para finalidades escolares, científicas, de assistência social ou turística, mediante autorização do Legislativo. Parágrafo 3º. A permissão do uso, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feita a título precário por ato unilateral do prefeito, através de decreto com clareza e motivação. Artigo 129. Poderão ser concedidos a particulares para serviços transitórios,
temporários, né? Com aprovação da Câmara Municipal, máquinas e operadores da Prefeitura, desde que não haja outros meios disponíveis e sem prejuízos para os trabalhos do município e o interessado recolha, previamente, a remuneração arbitrada e assine termo de responsabilidade pela conservação e devolução dos bens cedidos. Artigo 130. A utilização dos bens públicos de uso especial, como mercados, matadouros, estações, recintos de espetáculos e campo de esporte, serão feitas na forma da lei e regulamentos respectivos. Artigo 131. Os imóveis públicos municipais devem cumprir sua função social, podendo ser cedidos em comodato a particulares, pelo prazo máximo de 3 anos, renováveis por igual período a critério do poder público, sujeitando-se às regras do Código Civil. Título 3º. Da tributação e dos orçamentos. Capítulo 1º. Da tributação. Artigo 132. São tributos municipais os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, decorrentes de obras públicas, instituídas por lei municipal, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nas normas gerais de direito tributário. Artigo 133. Compete ao município instituir 1. Impostos sobre previstos na Constituição Federal, os quais, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultando a administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. 2. As taxas, grifem impostos. Taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ou postos à disposição do contribuinte, as quais não poderão ter base de cálculo próprio de imposto. Então, as taxas, de utilização potencial são aquelas que estão disponíveis, e que aqueles serviços públicos que estão disponíveis para nós, munícipes, e que eles não estão sendo utilizados, mas eles estão ali disponíveis, e que uma hora, se a gente tiver interesse em utilizá-los, podemos, Então, ele é potencial. Terceiro, contribuição de melhorias decorrentes de obras públicas. 4. Contribuição social, cobrada de seus servidores para custeio, em benefício destes do sistema de previdência e assistência social. Artigo 134. Lei complementar estabelecerá normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre 1. Definição de tributos e suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nesta lei orgânica, a dos respectivos fatos geradores, base de cálculo e contribuintes. 2. Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. 3. Adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. 4. Definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no artigo 155, segundo, das contribuições previstas no artigo 195, primeiro, e parágrafos 12 e 13, e da contribuição a que se refere o artigo 239 da Constituição Federal. 5. A progressividade dos impostos. Parágrafo único. O lançamento tributário observará o devido processo legal. Artigo 135. É vedada qualquer anistia ou remissão que envolva matéria tributária, exceto em caso de calamidade pública ou grande relevância social mediante lei. Artigo 136. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao município 1. Exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. 2. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos.
3. Cobrar tributos. A. Em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, que os houver instituído ou aumentado. B. No mesmo exercício financeiro. Mesmo exercício financeiro, entenda como no mesmo ano. Então, B. No mesmo ano em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. C. Antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. 4. Utilizar tributo com efeito de confisco, retirada da pessoa. 4. Estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. 6. Instituir imposto sobre a. Patrimônio, renda ou serviços entre o município e a União, os estados ou Distrito Federal. B. Instituir imposto sobre templos de qualquer culto. C. Instituir imposto sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Instituir imposto sobre D. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Parágrafo 1º. A vedação do inciso 3º B não se aplica aos tributos previstos nos artigos 148 primeiro, 153 primeiro, segundo, quarto e quinto e artigo 154 segundo, e a vedação do inciso 3º, a linha C, não se aplica aos tributos previstos no artigo 148, inciso 1º, ao artigo 153, inciso 1º, 2º, 3º e 5º, e artigo 154, inciso 2º, nem a fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos artigos 155, inciso 3º e 156, inciso 1º. Parágrafo 2º. A vedação do inciso 6º, a linha A, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Parágrafo 3º. As vedações do inciso 6º, a linha A e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Parágrafo 4º. As vedações expressas nos incisos 6º, a linha B e C, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais de entidades nelas mencionadas. Parágrafo 5º. O Código de Defesa do Consumidor determinará medida para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. Parágrafo 6º. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativas a impostos, taxas ou contribuições só poderá ser concedido mediante lei específica. Grife: lei específica federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima e numeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12 da Constituição Federal. Parágrafo 7º. A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de impostos ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Artigo 137. É vedado ao município estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. Artigo 138. Compete ao município instituir imposto sobre. Quero trazer aqui, gente, uma ressalva, um parêntese, que o município
ele tem 3 impostos, somente 3, tá? Qualquer município do Brasil, ele só tem o IPTU, o ITBI e o ISS. Esses são os tributos municipais, tá? Olha lá, artigo 138. Compete ao município instituir impostos sobre 1. Propriedade predial e territorial urbana, o tão conhecido IPTU. 2. Transmissão intervivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis por natureza ou ascensão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição, o chamado ITBI. 3. Serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, inciso 2º da Constituição Federal, definidos em lei complementar, o chamado ISS. Parágrafo 1º. Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2º da Constituição Federal, o imposto previsto no inciso 1º, o IPTU, poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel e 2. Ter alíquota diferente de acordo com a localização e o uso do imóvel. Parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 2º, que é o ITBI, 1. Não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 2. Compete ao município onde o bem se localiza. Parágrafo 3º. Em relação ao imposto previsto no inciso 3º, o ISS, do caput deste artigo, cabe à lei complementar 1. Fixar as suas alíquotas máximas e mínimas. 2. Excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior. 3. Regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Aí nós vamos agora, fixar os nossos conhecimentos. Vamos ver lá. Então, dando continuidade aos nossos questionários, Vamos ver. Atividade 17. Segundo a Lei Orgânica Municipal, no que diz respeito à tributação, analise as alternativas e marque a incorreta. Então, já marco no quadradinho ali a palavra incorreta, E lá, grife, no que diz respeito à tributação. São as nossas palavras-chave. A. São tributos municipais apenas as taxas e as contribuições de melhorias decorrentes de obras públicas instituídas por lei municipal, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nas normas gerais de direito tributário. Será que é só isso? Será que são só esses tributos, que o município tem? Taxas e contribuições de melhoria? B. Ao município é competente instituir impostos previstos na Constituição Federal, os quais, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados, segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultando a administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e, nos termos da lei, patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. C. Ao município é competente instituir taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ou postos à disposição do contribuinte, os quais não poderão ter base de cálculo própria de impostos. D. Ao município é competente instituir contribuição de melhorias decorrentes de obras públicas. E. Ao município é competente instituir contribuição social cobrada de seus servidores para custeio em benefício destes, do sistema de previdência e assistência social. Então, pause o vídeo, Leia com atenção, marque sua alternativa. Vamos ver qual é a resposta correta. 1, 2, 3. Para quem marcou, desculpa, a incorreta,
a letra A, muito bem. Olha lá, são tributos municipais apenas as taxas e as contribuições de melhorias, né? Não decorrentes de obras públicas, instituídas por lei municipal, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nas normas gerais de direito público. Não apenas as taxas e as contribuições de melhorias, né? Os impostos, taxas e contribuições de melhoria. Próximo. Atividade 18. De acordo com a Lei Orgânica Municipal de Ponta Porã, o seu artigo 136 diz que, abre aspas, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao município. Marque a alternativa incorreta. Então, vamos ver, vamos entender. É vedado ao município a exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça? É vedado ao município. B. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. É vedado ao município cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. É vedado ao município cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicado a lei que os instituiu ou aumentou. É vedado ao município cobrar tributos antes de decorridos 60 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Qual é a incorreta? Vamos ver. 1, 2, 3. Muito bem, para quem marcou a letra E, né? Cobrar tributos antes de decorridos 90 dias é o correto, tá, gente? Não 60. Então, é vedado ao município cobrar tributos antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Muito bem. Vamos para a próxima. Questão 19. Compete ao município instituir imposto sobre. Lembra que eu disse? Todo município, inclusive o nosso, né, só pode ter 3 tipos de imposto, né? Quais são eles? Então, eu quero saber qual é a errada aqui. Compete ao município instituir imposto sobre, exceto, o município pode instituir imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, o chamado IPTU. O município pode instituir imposto sobre transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou ascensão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos da sua aquisição, o chamado ITBI. O município pode instituir imposto sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, inciso 2º da Constituição Federal, definidos em lei complementar, o chamado ISS. O município pode instituir um imposto denominado de operações relativas à circulação de mercadorias sob prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, chamado ICMS. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Marque a sua alternativa. Muito bem, para quem marcou a letra D, né? O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, o chamado ICMS, esse é um imposto estadual, tá, gente? Isso não é um imposto do município. Valeu, beijocas, até a próxima aula!